De hoje nós vamos analisar dois sambas do mesmo autor, Wilson Batista, na década de 30. Um exalta a malandragem, o outro exalta o trabalhismo. E aí nós vamos analisar por que o mesmo autor, no mesmo contexto, escreveu letras tão diferentes. E aí, como a história explica a maior parte das coisas, nós vamos provar e analisar o contexto histórico para a gente analisar essas músicas, beleza? Bora escutar a musiquinha aqui, a primeira, para vocês ouvirem a letra. Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso, eu faço gincana. Lenço no pescoço, navalha no bolso. Esse é o nome lenço no pescoço. Agora olha a segunda música. Quem trabalha que tem razão, eu vivo e não tenho medo de errar. Quem trabalha é que tem razão, vive e não tem medo de errar. Então vamos analisar o contexto histórico da época. Antes de 1930, a economia brasileira era cafeeira, não tinha indústria pesada, né? Se tinha era aquela indústria de fundo de quintal. Não tinha direitos trabalhistas, não tinha aposentadoria. Se o trabalhador cortasse o braço trabalhando, ele não tinha aposentadoria, ficava deficiente físico e sem renda. Isso facilitava toda a boemia e a malandragem da época. Agora, após 1930, com a Revolução de 30, que foi a Revolução de 30? Foi quando Minas Gerais rompeu com a política dos governadores. O que era a política dos governadores? Era Minas Gerais como grande produtor de leite e também café, e São Paulo, grande produtor de café. Eles, como eles eram mais ricos, eles se uniam e alternavam no poder para presidente da República. Minas rompeu com São Paulo, por um motivo que eu não vou me estender agora, juntou com Getúlio Vargas no Sul e Paraíba, e foram para cima e fizeram a Revolução de 30 e subiram ao poder em 1930. A partir daí começa o nosso processo de industrialização, ou seja, indústria pesada, indústria de transformação. Além do café, começou a ter indústria implantada no governo de Getúlio. E aí surge uma nova categoria de trabalhadores, os operários. E esses operários, com a ideologia do homem novo, moderno, direitos trabalhistas, carteira assinada, piso salarial, férias remuneradas, aposentadoria, etc. E aí, junto com tudo isso, a formação dos sindicatos das categorias, né? Só que o grande problema o Estado ele começou a regular e controlar os trabalhadores. É aí que surge aquele termo de sindicato pelego, sindicato fraco, né? E ele era fraco justamente por isso, né? Porque os trabalhadores não tinham força, ele era regulado pelo governo da época, certo? E a imprensa, a rádio e jornal era controlada pelo Estado, um departamento criado por Getúlio chamado DIP, Departamento de Indústria e Propaganda. E aí você deve estar se perguntando como o presidente Getúlio Vargas consegue controlar desta forma? Por meio de uma ditadura. A ditadura controlava todos, tudo, principalmente com a polícia, né? Sanguinária, que era a polícia do Getúlio da época, e controlando os meios de comunicação. Por exemplo, se você fosse passar a notícia no jornal antes, você passava por censor do Getúlio. O governo sabia antes o que ia passar. E aí, se prejudicasse o governo, se o governo não quisesse que aquela notícia fosse ao ar, ele censurava, não deixava aquela notícia ir para o ar simplesmente. Por isso que toda ditadura é ruim, porque você não tem acesso à verdade. Não tem acesso à verdade, só tem acesso àquilo que o governo quer que você tenha, tá bom? Com isso, vamos terminar com a musiquinha do Wilson Batista. Até a próxima.